Franco da Rocha, 2 de janeiro do ano de 2017. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nós vamos falar no dia de hoje com você sobre a fé teórica e a fé prática, tendo como texto básico Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 19. O nosso texto áureo centra-se em tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. A fé teórica e a fé prática. Paulo chegou a Filipos por meio de uma visão. Passe a Macedônia e ajuda-nos. Esta foi a primeira cidade da Europa evangelizada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Esta igreja estava no coração de Paulo, que por ela tinha um apreço especial. Ela começou com a conversão de Lídia e sua família, e teve o acréscimo da mulher de quem Paulo expulsou o espírito adivinhador e do carcereiro e sua família. Nesta ocasião, Paulo estava preso em Roma, na antessala do martírio, próximo da sua condenação, que resultaria na sua decapitação por meio da sentença de César. Apesar do cenário triste e fúnebre, esta carta é a mais alegre do Novo Testamento. Aliás, é a carta que mais fala de alegria. Isto porque quem caminha com Jesus é alegre, feliz em qualquer circunstância. Não é o que ele enfrenta ou vivencia do lado de fora, mas o que carrega do lado de dentro, que representa a fonte da sua alegria e felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos muito bem essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Gostamos de usar em cânticos, orações, recitações na igreja, porém temo que a maioria dos crentes que se apropriam desta expressão, desta máxima, não tem ideia do que ela significa de fato e contexto em que essas palavras foram ditas. Repetindo, que se apropriam dessa expressão não têm ideia do que ela significa de fato e contexto em que as palavras foram ditas. Muitos usam esta expressão como uma espécie de mantra evangélico. Palavras mágicas que têm o poder de afastar o sofrimento, doenças, adversidades e problemas da vida. Nada poderia estar mais distante da realidade e do que Paulo quis dizer com esta expressão. Esse texto fala de alguém que conseguiu transpor os limites da fé teórica, passando a viver uma fé prática. Aliás, desde que nos convertemos, este é o grande objetivo e algo de Deus para nós. Se não vejamos que passemos de uma fé discursiva, dogmática, de recitação de versículos, chavões evangélicos e palavras de efeitos bem elaboradas, que de forma nenhuma impressiona ou engana Deus, para uma fé prática, que se sustenta diante das adversidades e que nos dá suporte a fim de que fiquemos em pé independentemente dos ventos que nos são contrários. Uma fé que resiste à realidade, por mais dura que ela seja, sem retroceder, sem desanimar. É claro que isso é um processo. Foi assim na vida de Abraão,
de Pedro. Entretanto, esta passagem, mais cedo ou mais tarde, precisa acontecer na nossa caminhada com Deus. Deus vai trabalhar e fazer o possível para que a gente passe do discurso de fé para a conduta de fé, comportamento de fé, ações de fé. E para isso ele vai aproveitar tudo que puder a fim de forjar em nós seu caráter e sua firmeza. Nesse texto, Paulo vai nos ensinar que antes de nos apropriarmos da expressão tudo posso naquele que me fortalece, precisamos entender 3 coisas. A primeira, tudo posso naquele que me fortalece não significa que jamais enfrentaremos provações, mas que o Senhor estará conosco de diversas formas. Versículo 10. A igreja de Filipos, ela foi instrumento que Deus usou para auxiliar Paulo em suas necessidades. Nós precisamos perceber que Deus sempre estará conosco, independente do que passamos na vida. Isaías 43, 1, 2 e o Salmo 23 em sua totalidade. Acontece que Deus se manifesta de diversas formas, de maneira que o que realmente precisamos é estar atento, abrir os olhos à multiforme maneira que Deus tem de nos ajudar e mostrar que está presente em nossas vidas. Ora, Deus vai nos dar palavras, enviar pessoas, trabalhar nos bastidores, mudar roteiros. 2 são nossos grandes problemas quando passamos por adversidades. A primeira é a nossa percepção falha de que não consegue enxergar as mãos, a presença, os livramentos e o agir de Deus que prometeu que nunca nos abandonaria e nem nos desampararia. Hebreus capítulo 13. Muitas vezes, o que precisamos é pedir que Deus abra os nossos olhos, a exemplo do moço de Eliseu, quando olhou pela janela e avistou o exército assírio, e não enxergou a multidão dos exércitos celestiais com espadas de fogo em suas mãos ao redor da casa de Eliseu. A segunda é a nossa tendência de querer impor ou definir o jeito que Deus deveria agir a nosso favor. Quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que nada me faltará de acordo com a minha ótica, mas de acordo com aquilo que o Supremo Pastor entende ser fundamental e necessário para mim. Louvado seja Deus. Segundo ponto, não significa que não teremos necessidade na vida, mas que com o Senhor poderemos nos adaptar a qualquer situação. Versículo 12. A Bíblia mostra que a vida de Paulo foi marcada por sofrimentos. Atos 14, 22, enfrentou muitas tribulações. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, derramou muitas lágrimas. 2 Coríntios 11, 23, 28, sofreu 3 naufrágios, um apedrejamento, 5 vezes recebeu 39 açoites, apanhou 3 vezes com vara, várias vezes ficou sem dormir, passou fome, sede e frio, etc. 3 pontinhos. O Evangelho nos capacita a enfrentar a vida de peito aberto e nos adaptar a qualquer situação, por mais adversa que seja. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Deus é bem diferente de alguns pais que superprotegem os filhos, colocando-os em redomas de vidro que os torna dependentes, fracotes, incapazes de lidar com as frustrações e perdas na vida. Deus permite
que passemos situações e circunstâncias dentro de nossa vida de peito aberto e nos... Desculpe, eu errei o texto. Deus permite que passemos por situações e circunstâncias difíceis para que nos tornemos pessoas de fibra, resilientes, que saibam transformar impactos em impulsos, crises em oportunidades de crescimento. Terceiro ponto, não significa que jamais passaremos por crises, mas que o Senhor nos ajudará a superar todas elas. O plano de Deus não é que não enfrentemos problemas, sofrimentos e crises, mas nos fazer perceber a força que nele temos de enfrentar qualquer crise. Com Jesus não precisamos temer gigantes, podemos derrubá-los. Não precisamos contornar deserto, podemos atravessá-los com a força do Senhor. Não precisamos temer circunstâncias ou situações adversas e inimigos poderosos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e Ele é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Deus nem sempre vai nos dar explicações das situações que passamos. Louvado seja Deus! Aqui temos, neste momento, dezenas de histórias e tragédias sem explicação. Entretanto, se possível, explicação do porquê é uma possibilidade da certeza da compensação e da superação é uma realidade sempre presente na vida daqueles que servem a Deus. Deus quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele e maturidade na fé, com o objetivo, inclusive, de usar como instrumento da graça de Deus na vida dos outros. Concluindo, tudo posso naquele que me fortalece. É para que os que entenderam que com Cristo são imbatíveis, inabaláveis e que podem sim enfrentar o que for e ainda assim permanecer de pé. Você é muito mais forte do que você imagina, porque a fonte da tua força é o Senhor. Eu não sei o que o futuro me reserva, como marido, como pai, como pastor. Não tenho ideia dos desafios e das adversidades que enfrentarei até o fim da minha vida. Mas sei de uma coisa, com o Senhor eu posso todas as coisas. Esta é uma mensagem baseada num sermão do pastor Cleberson Gonçalves, que baseou-se no sermão do pastor Carlos Novaes, pregado na Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Eu tenho comigo Mateus 6,33, no que tange a questão de fé. Tenho dito para muitos pastores, em muitos diálogos que a gente faz, sempre estou conversando com um e com outro, e eu disse para ele, Mateus 6,33 eu dividi em duas partes. Uma é da minha responsabilidade, a outra é da responsabilidade de Deus. Aí outro dia um pastor me perguntou, mas como que você pode fazer isso? Falei, da seguinte forma, Jesus mandou que eu buscasse primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e que as demais coisas seriam acrescentadas. Não foi isso que ele falou? Então eu digo para vocês, a minha parte deste versículo é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ponto final. As demais coisas não é responsabilidade minha, é responsabilidade de Deus, que me prometeu na sua palavra que elas seriam acrescentadas. Se eu exercito a minha fé dentro deste parâmetro, com certeza eu vou obter aquilo que eu estou necessitando. É que a maioria das vezes
O crente, ele avança o sinal no sentido de que ele quer ajudar Deus a lhe dar as demais coisas, quando a bem da verdade, as demais coisas Deus as dará, porque ele falou, ele não é homem para que minta, ele falou na palavra, as demais coisas vos serão acrescentadas. E quem acrescentará essas demais coisas? Deus, somente Deus, por Deus, em nome, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, meus queridos simpatizantes, todo esse tempo tem estado comigo, tem me acompanhado no meu ministério, tem me elogiado, tem me honrado com títulos de porte mesmo, e eu quero agradecer, desejar feliz 2017 para todos vocês. Não amigos, mas todos irmãos unidos tão somente no ID, para o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Espiritual na vida das pessoas. É época de exercermos a fé nesses tempos tão tribulosos que nos acomete. Ministério Ecos do Evangelho, o ministério da luta contra a intolerância em todos os seus aspectos, contra a fome, contra a miséria, contra as agressões aos direitos humanos de cidadania, contra a intolerância religiosa, que é o que há de mais nojento em nossos dias. Você quer falar comigo? Simples. O meu telefone é 11 9 40 15 4383. Você pode entrar também no meu Facebook, www.facebook.com/educopaz. Você também pode me enviar um e-mail, educopaz@gmail.com, educopaz@gmail.com. Estou disponível para palestras da sua igreja sobre os mais variados e diversos assuntos. Sou formado como conselheiro pela Universidade Federal de São Paulo e Supera, e atenção à droga e a álcool. Os nossos pastores, os nossos colaboradores dentro da administração da igreja, diáconos, serviçais, os irmãos, as irmãs, não sabem lidar com o problema que as drogas traz. A droga entrando num membro de uma família, ela destrói a família inteira. E nós temos palestras voltadas para esse sentido, de prevenção, na tua igreja, na escola dominical, nos teus congressos. Conte conosco, estamos aqui para ajudá-lo. Ministério Ecos do Evangelho, que o Evangelho continue ecoando em nossos corações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigado por sua atenção. Critique, nos diga as falhas, apontem as falhas para nós nos corrigirmos. Somos novatos, falamos em rádio, mas em termos de estar falando assim ao vivo, somos novatos, estamos aprendendo. Com certeza estaremos mais gabaritados na sequência das mensagens que estamos gravando para o ano de 2017 e até dezembro, se Deus assim o querer, estaremos juntos para uma caminhada dentro do estudo da teologia, de sustentação da família, escola dominical, a vida religiosa em si, canto coral, a liturgia, tudo isso nós vamos abordar. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, como sempre fez desde o seu nascimento, e Ele não vai desamparar. Feliz 2017!